de volta foi muito rápido. Mal deu tempo de você buscar um refri. Fala sério. Se for estourar pipoca, então deu menos tempo ainda. A gente aqui é muito ágil. Olha só, a gente vai falar de Resident Evil ainda mais nesse bloco hoje. A gente já falou no comecinho da semana, porque o jogo tá fazendo 25 anos. Mas antes, a gente quer saber o que vocês mandaram aí na nossa super hashtag Multiverso Loading, que hoje a gente pediu pra vocês mandarem poses de herói. Poses heróicas. Será que tá rolando? Olha, a única pose de herói possível. Eu tesouro seu... Maravilhoso, gente. Que empenho. Mas isso aí foi algum Anime Friends da vida, fala a verdade. Foi, eu achei maravilhoso, especialmente porque ele tá dedicado. Ele Produzidíssimo. Tá aqui, ó. Aqui o agachamento tá em dia, porque ele tá com a coxa aqui, ó. Então, cara, não é fácil. Pô, parabéns, isso aí é difícil, cara. Ai, será que a gente tem mais interação? Então. Vamos lá, vamos jogando mais aí. Fotinho da lindinha, indo Sabar Townsville, adorei! Olha que coisa fofa! Queria ler o nome dela. Dá pra gente subir um pouquinho, será? Não sei, queria ler o nomezinho dela. Agora, vamos lá. Gente, eu adorei essa peruca maravilhosa, queria muito. Achei um amor. Ficou fofíssima. Eu queria depois tentar passar o do Matheus Oliveira, porque ele virou uma Wanda que, assim, brilhou o olho, fez a mão, fez tudo. Olha ali, o nome da Vitória Toledo. Acho que é Vitória Toledo. De qualquer forma, sucesso. O arroba é... Viquínia. Isso, Viquínia. Exatamente. Parabéns, ficou muito bom. Os dois ficaram muito bem. Dedicados, com cosplay. Mas eu queria ver uns tweets mais improvisados, amigo. Eu queria ver uns improvisados também. Agora, cadê? Se tiver uns improvisados tipo assim, também é legal. Na sala da minha casa. Exato. Os improvisados são os mais legais. De tweets. Léo Juncar maravilhoso, pose clássica, né, do nosso cabeça de teia aí pra vocês, maravilhoso, Léo, muito obrigada. Amei. É disso que eu tô falando, Brasil, é disso. Chora, Tom Holland, chora. É isso daí, tá muito melhor o nosso brasileiro. A notícia, Léo Juncar exibe seu físico após terminar de twittar para o multiverso. Após 72 dias de quarentena, Léo Juncar mostra o físico. Amei. Ai, obrigada, Léo. Tem mais tweet? Eu quero mais coisa engraçada, gente. Daqui a pouco a gente vê mais tweets, então. Daqui a pouco a gente vê mais. Então tá bom. O Resident Evil tá fazendo aniversário essa semana, 25 anos, e a nossa querida foi investigar o legado do jogo, né? É tão importante porque fãs, e a gente conversou com desenvolvedores de jogos, com influenciadores, e olha, tá um chuchu. Bora assistir essa reportagem. Em 22 de março de 1996, a Capcom lançava seu mais novo jogo para PlayStation, ainda sem ideia do grande sucesso que este título faria, e muito menos ciente de que consolidaria um novo tipo de videogame, o horror de sobrevivência. Este mesmo jogo completou 25 anos em 2021 e se tornou uma das maiores franquias do entretenimento, além de inovar a indústria dos games. Sim, eu estou falando de Resident Evil. O legado de Resident Evil é impressionante. Em números, temos 10 jogos principais e 15 spin-offs com mais de 107 milhões de unidades vendidas entre 1996 e 2020, 6 filmes com atores reais que juntos arrecadaram mais de 1,2 bilhões de dólares e outros 4 filmes em computação gráfica, diversos livros, gibis e mangás, algumas peças de teatro e séries que estão por vir, games para mobile, pachinko, enfim, uma infinidade de material para curtir. Mas o mais impressionante é que a série continua relevante e muito disso é devido à criatividade e paixão das pessoas envolvidas com a franquia. O game designer japonês Shinji Mikami, por exemplo, é considerado o pai de Resident Evil. Hoje em dia, ele não trabalha mais na Capcom, mas deixou muitos conceitos que ainda hoje são utilizados nos games dentro e fora da franquia. Só para você ter uma ideia, no primeiro Resident Evil foram considerados elementos como cenários completamente renderizados em 3D, gameplay cooperativo, troca de armas de fogo em tempo real e até mesmo câmera em primeira pessoa. A gente até viu esses recursos serem incluídos nos jogos depois, claro, mas nada disso foi colocado no game de 1996 por conta das limitações técnicas da época.
Mesmo assim, o primeiro Resident Evil foi um grande sucesso, e todas as suas versões venderam pouco mais de 5 milhões de unidades em todo o mundo apenas no PlayStation. Com isso, o game provou que, em meio a restrições de hardware, ainda existe espaço para a criatividade reinar, além, é claro, de ganhar sequências que refinaram mais e mais a fórmula e pavimentaram o caminho para diversos outros games de terror de sobrevivência. E não foram apenas os primeiros Resident Evil que fizeram história. Em 2005, o Resident Evil 4, por exemplo, trouxe uma nova perspectiva de câmera sobre o ombro, que influenciou toda a indústria daquele ponto em diante. Mas para falar desse aspecto mais técnico, chamamos um especialista, Giliard Lopes, game designer, produtor e programador que trabalha na indústria há 23 anos e vem atuando no desenvolvimento dos jogos da série FIFA há pelo menos 3 gerações de consoles. Ele também compartilha suas experiências de desenvolvimento com a comunidade brasileira de games no podcast semanal PodQuest e, claro, é fã de Resident Evil desde cedo. Eu acredito que até então a gente tinha 2 estilos de câmera muito distintos. O primeira pessoa, que tinha suas características de imersão, de colocar o jogador realmente na pele do personagem, mas também muitos problemas de desorientação e vários outros aspectos que, dependendo do gênero de jogo, não eram o mais indicado. E do outro lado, terceira pessoa, o clássico Tomb Raider, onde você se separa bastante do personagem, mas consegue com isso ter uma experiência um pouquinho mais fácil de digerir. E no Resident Evil 4 eles conseguiram algo que a gente não imaginava possível, que é combinar as melhores características dessas duas abordagens, trazer uma câmera que não é primeira pessoa, mas está tão próxima, está tão íntima ao personagem, que tudo aquilo que está acontecendo à volta dele ainda te impacta muito profundamente, né? E ao mesmo tempo te dando condições de olhar um pouco mais em volta, um campo de visão mais amplo, para que você pudesse ter ali a jogabilidade do Resident Evil 4, que é realmente essa de que você não sabe de que direção vem o perigo. Então era importante para eles juntar essa usabilidade com a capacidade de impactar o seu usuário que uma câmera mais próxima te dá. E eu acho que essa herança a gente vem colhendo frutos dela durante a indústria e desde então. E fora dessa área, cativa também uma comunidade de fãs calorosos. Para entender melhor a influência da franquia no público e os desdobramentos disso, conversamos com Monique Alves, do site Resident Evil Database, um dos fansites mais conhecidos do Brasil sobre o assunto. Assim como Giliard, a Moni também teve contato com a franquia da Capcom muito cedo. E poucos anos depois de sua experiência com o primeiro jogo, ela começou a produzir conteúdo, lançando não apenas um site, mas também um fórum que reuniu inúmeras pessoas com algo em comum. E com isso foi agregando, foi juntando cada vez mais gente. Você, inclusive, participava do nosso fórum lá do Face Your Peer, e era uma galera bem engajada em criar conteúdo, criar fanfic, participar das fanfics, eram fanfics coletivas. A gente vê que tem muito cosplayer de Resident Evil, tanto que na BGS de 2012, eu não sei se você lembra, mas juntou uma comunidade de cosplayers de Resident Evil que eram mais de 30 pessoas. Eu lembro que eu fiquei meio besta, assim, falei, meu Deus, eu não sabia que tinha tanto cosplayer brasileiro. E é muito legal, porque isso também ajuda a espalhar a palavra também da franquia. E eu acho isso muito legal, que as pessoas tenham essa visão de que, através dos fansites, que hoje são reconhecidos oficialmente, eles podem pedir coisas para a empresa. Os filmes também ajudaram muito a criar a comunidade de Resident Evil, principalmente no Brasil. Porque eu acho que os filmes deram uma acessibilidade à franquia Resident Evil muito grande. Então, muita gente conheceu pelos filmes e aí foi atrás dos jogos também. Resident Evil transcendeu para se tornar um pilar do entretenimento. Sua expansão midiática, como a Moni comentou, também se deve aos filmes. Como uma das adaptações de games mais longevas e bem-sucedidas das telonas, a série de filmes dirigida por Paul W.S. Anderson e estrelada por Milla Jovovich, e todas as outras mídias fora dos jogos, também teve sua parcela de importância para ajudar a manter a marca Resident Evil relevante ao longo desses 25 anos. Por isso, chamamos Maxon Lima, nosso especialista de terror aqui na Loading e apresentador do programa Antes do Pesadelo. Ele também é um fã de longa data de Resident Evil, se apaixonando pela série com o primeiro game também. É bom lembrar que nos anos 2000, o que estava pegando menos de terror no cinema era filme japonês, filme oriental, reimaginação de Hollywood e uma reinvenção dos filmes de zumbis
como, por exemplo, o Extermínio, ou então Todo Mundo Quase Morto. Resident Evil contribuiu, goste você ou não dos filmes, é bom deixar claro isso aqui, é mais que uma questão de opinião, contribuiu muito para os zumbis no cinema. Os zumbis continuarem relevantes no cinema. Popularizou muito, foi absurdo, né? Acho que foi $30 milhões, faturou quase 100. E é claro que já assinaram um outro, e virou uma franquia, tanto que quanto que já faturou de bilheteria essa franquia? Mais de $1 bilhão, assim, é surreal pensar. É sempre bom pontuar também que aqui no Brasil as bilheterias de terror são sempre altíssimas, então eu acho que grande parte da contribuição para isso também vem daqui da gente. Eu particularmente gosto bastante das animações, inclusive essa nova me empolga muito. Agora, queremos saber de vocês aí de casa sobre a importância da franquia da Capcom em suas vidas também. Quais são os seus jogos ou filmes favoritos? Como foi o seu primeiro contato? Conta tudo pra gente nas redes sociais. Até lá! Perfeita! Essa foi Jéssica Pinheiro aí, trazendo um pouco mais do legado de Resident Evil. E olha, eu realmente concordo muito com o que o Maxson falou, porque ajudou realmente a deixar os zumbis muito em alta, né? Essas criaturas, se é que a gente pode dizer assim, que fazem tanto sentido, né, com a nossa vida moderna. Enfim, tem uma metáfora boa aí da gente, de quem tá morto, quem não tá. Eu adoro essa discussão na cultura pop, acho realmente muito legal. E tem uma coisa que eu queria perguntar pra você, Fábio, porque eu acho que nunca é tarde pra tomar contato com Resident Evil, e você tava jogando agora e se apaixonou. Foi isso que aconteceu. Eu, quando era pequeno, eu joguei por ser obrigado pro meu primo por ser uma criança chata. E aí joguei, morri de medo, quase chorei jogando aquele primeiro jogo e nunca mais joguei. E porque eu tenho medo de jogo de medo. Só que agora eu fui jogar o 7 e eu joguei, foi uma experiência incrível. Eu estou no trem do hype pro 8. Eu não vejo a hora de sair esse jogo, que eu vou jogar com todo mundo agora. E eu vou estar, tipo, gritando e divulgando esse jogo maravilhoso pra todos. Então pega e esfrega a sua opinião na cara de quem fala de que o 7 não é Resident só porque é em primeira pessoa. Sim. É o que? Muda a perspectiva, não é mais a franquia? Vocês estão muito doidos, seus malucos? Sim. Agora é muito doido que o Big Smoke Baiano, ele lembrou um negócio aqui que eu lembrei. Tem um jogo que fez parte da minha infância, que é o Goof Troop, e que eu joguei com a Thaís no Marathon. E quando a gente tava jogando lá, eu lembrei que o responsável por Goof Troop, o jogo do Pateta e Max, fofíssimo, né, massa, legal, nada de terror, foi criado pelo Shinji Mikami, que é o criador de Resident Evil. Que legal! Também. Antes de fazer Resident, na Capcom, ele fez esse jogo. Maravilhoso. É tipo o George Miller, né? Que faz Mad Max e Happy Feet. Aí depois eu acho que ele acordou um dia trevoso e não saiu mais da vibe trevosa. Ficou lá pra sempre, sabe? Total. Maravilhoso. Ó, agora a gente vai mudar de assunto aqui pra gente falar um pouquinho também de tecnologia e arte digital, porque teve um termo que dominou as notícias aí nas últimas semanas, que é o tal do NFT. Você já entendeu o que é isso e pra que serve? Né? Porque os artistas estão usando aí agora essa nova ferramenta, digamos assim, para autorizar suas obras, para assinar suas obras. E aí, quando você compra uma obra digital, você sabe que ela é original. Que esse é um desafio que a arte digital enfrentava, né? Porque quando você compra um quadro, você sabe ali que o quadro está autografado, né? Alguma coisa física. Mas e o digital? Então surgiu aí o NFT e os artistas estão fazendo muito dinheiro. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre como isso funciona com a nossa querida Helena Nogueira, que foi investigar. Bora assistir. Você já ouviu falar em um tal de NFT? Pois é, esse novo tipo de transação digital, vamos chamar desse jeito, está fazendo o maior sucesso com músicos e artistas. O Steve Aoki, por exemplo, ficou um pouquinho mais milionário recentemente. Isso porque no início de março, o producer lucrou quase 25 milhões de dólares com a venda em NFT de uma coleção de arte. Você não ouviu errado não, 25 milhões de dólares. Oh, so much money. É grana pra caramba. E não só você, como eu também fiquei muito intrigada com essa tendência nova aí. Tanto é que eu fui pesquisar para te explicar o que é NFT. NFT é a sigla para Non-Fungible Token, que em português significa token não fungível. Fungível é basicamente algo que pode ser substituído por uma outra unidade dessa mesma coisa. Por exemplo, imagina que seu vizinho bate aí agora na sua porta pedindo emprestado um saco de arroz.
Aí você pode passar o saco de arroz para ele e ele pode muito bem voltar outro dia com outro saco de arroz de volta para compensar. Isso aí que eu acabei de explicar é um objeto fungível, assim como também é o dinheiro e o Bitcoin, por exemplo. Agora, não fungível é quando aquela coisa é única e insubstituível. Não existe outra coisa igual no mundo. Por exemplo, a Mona Lisa. Só tem uma Mona Lisa. Podem até existir cópias dela, mas só uma delas é a verdadeira. Outro exemplo seria o primeiro álbum a ser produzido do Nevermind do Nirvana. Um exemplo aí pra vocês. E o NFT surgiu para que as pessoas possam vender ou leiloar esse tipo de coisa na internet, de forma que ainda seja mantido o valor incalculável delas. A diferença principal, por exemplo, do NFT para o Bitcoin é que o Bitcoin ele surgiu com uma proposta de ser um dinheiro, de você poder comprar coisas. Por exemplo, você pode comprar um Tesla com Bitcoin, mas você não pode comprar um Tesla com NFT. Por quê? Porque o NFT, por ser algo único, e normalmente ele é atrelado a alguma coisa, você não tem aquilo em grande quantidade. Então, por exemplo, eu falei dos shows, né? Apesar de nós criarmos 10 mil NFTs de ingressos, por exemplo, cada NFT ele tem uma característica específica. Da mesma forma que se nós aqui fomos viajar, apesar de a gente estar no mesmo avião, apesar de tudo, cada um tem uma passagem diferente. Então o NFT é isso. Ele é como se fosse um colecionável, tá? Que representa alguma coisa única. Justamente por estabelecer esse modelo de troca para coisas que são assim inestimáveis, o NFT cresceu o olho das personalidades da música e da arte. Outra artista que saiu no lucro com isso foi a Grimes, que também no início de março faturou mais de 6 milhões de dólares ao vender uma coleção de arte por meio de NFT. O mais louco de tudo isso é que essas imagens ficam disponíveis na internet, né? Então você pode muito bem pensar: véi, pra que gastar essa grana toda? Vou aqui clicar com o meu botão direito do mouse e salvar essa imagem no meu computador. Sim. Só que não. Voltando lá para o nosso exemplo da Mona Lisa. Essa imagem que você salvou aí no seu computador é uma cópia e com ela você não garantiu um token que confirma dentro da blockchain que a imagem que você tem é a oficial. A gente ainda não sabe se o NFT vai pegar mesmo ou se vai acabar sendo uma moda passageira. Mas assim, tem algumas personalidades que já estão investindo nisso. Kings of Leon se tornou a primeira banda a vender um álbum em NFT. No dia 3 de março, eles lançaram 3 tipos de tokens diferentes relacionados ao novo trabalho deles, When You See Yourself. Um deles dava acesso a uma versão especial do CD, com uma capa em animação digital e uma edição física em vinil. Tem o Kings of Leon, que é uma banda. Eu comprei um NFT deles, acho que foi por $10 para testar. Tudo bem que a taxa de rede ainda está muito alta, mas isso é um parênteses. Eu comprei esse NFT deles e aí eu consegui baixar o álbum deles através do site deles. Então isso é muito legal, porque você não precisa deixar dinheiro para ninguém. Você não precisa deixar dinheiro para gravadora, muitas vezes. Você não precisa deixar dinheiro para intermediário. Porque eu lembro na época, né, eu comprei já alguns CDs também. Parece muito antigo isso, mas eu lembro que eu comprava às vezes algum CD de algum cantor que eu gostava. Custava R$25, R$30. Talvez chegava a R$5 na mão do artista no final do dia, né? Então, assim, isso acaba tirando esses intermediários e ajuda as pessoas. O Felipe contou pra gente se esse mercado do NFT já chegou aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu particularmente não conheço muita gente, tá? Que tá fazendo. Eu conheço, artistas mesmo, né? Um cara que já tem um nome. E eu conheço apenas o Gabriel Whitbold, eu sou amigo dele, inclusive eu ajudei ele nesse sentido das NFTs. Ele é um cara que ele é conhecido no Brasil inteiro, no mundo, ele faz exposição em Paris, Nova York. Então ele fez essa primeira venda, ele vendeu por $40 mil o quadro, porque era uma peça única. Então era assim, o quadro do NFT e o NFT. No primeiro momento só tinha o NFT, aí tava lá $1.000, $2.000. Daí, não, agora é o NFT com o quadro físico. E esse quadro físico, assim, ele imprime em alta resolução. Só que não é todo mundo não que concorda com esse novo sistema de leilão de arte. Muitas pessoas criticam o fato de que o NFT só é acessível para quem é muito, mas muito rico. Então só quem tem muita grana à disposição que vai garantir os itens que são vendidos. Eu acredito que o NFT ele tem uma proposta de democratizar, tanto para o artista quanto para as pessoas.
Então, assim, obviamente que da mesma forma que se você for numa feira na sua cidade, vai ter um artista que ele vai vender um quadro por R$100, e é um quadro bonito, uma pintura a óleo, alguma coisa assim. Existem quadros que são minúsculos, mas tem um cara que fez porque o cara era famoso e vale milhões. Eu acho que essa diferença de preço sempre vai existir. No final das contas, quem tem mais dinheiro acaba levando a peça mais exclusiva porque consegue pagar mais por aquilo. Então eu acredito que a NFT ela vai resolver ainda muito problema, ela vai encontrar várias aplicações, mas essa hype de preço e todas essas coisas, elas vão deixar de existir. Bom, o que você achou do NFT? Você acha que essa moda aí vai pegar? Conta pra gente nas redes sociais. É isso, guys. Um beijo. See ya! Olha, difícil responder essa pergunta, viu, Helena? Queria até saber a opinião da galera aí nas nossas redes sociais, na nossa hashtag MultiversoLoading, que a gente tá sempre de olho, porque, cara, essa história aí do NFT ainda levanta outras questões que, enfim, é uma discussão para outro momento, mas e se alguém comercializar a sua arte antes de você mesmo, né? Porque tem uma coisa da comercialização, às vezes, ficar definida dentro de alguns sites que vendem e tal, é uma questão que vai longe, e, enfim, conforme esse assunto for também caindo mais na boca da galera, a gente traz de novo aqui pro Multiverso, porque a gente gosta muito também de falar de tecnologia, ainda mais quando tá junto aí com as coisas que a gente gosta, né? Arte, música e etc e tal. Bora ver tweet? Bora! Cadê esses tweets muito loucos, Roberto? Ai, foto de herói. Sim, foto de herói, Celso Piccolo. Olha lá, pernona aberta, né? Caramba. Nem Ele Van Damme faz isso. Nem Pois Van Damme. Brabo Vamos demais. ver mais um? Vamos ali, ó. Quem é esse daí? É o Matheus Oliveira. Mais uma vez me fazendo tirar foto. Eu não podia deixar de homenagear minha linda favorita, que é a Feiticeira Escarlate. Olha que brabo. Sim, olhão vermelho. Eu tava falando em cima do Fábio porque eu tava com o microfone desligado aqui, isso, gente. agora Meu Deus, socorro. Minha beleza. Adivinha, doutor, quem está de volta na praça? Te ouvindo. Não, desculpa como? Se eu tô aqui falando e o meu mic tá desligado, coisas que acontecem quando a gente tá de casa ao vivo na televisão. Que eu falei, não é possível? Vamos pra mais um tweet, então? Socorro! O elitista que eu fofana! Naruto! Meu mini herói aqui em casa que vai se tornar Hokage e tá viciado em gritar urgente, urgente! Ai, meu Deus do céu! Urgente! Urgente! Eu amo que esse urgente é o zoom analógico, né? A gente é o zoom faz. A gente faz o nosso próprio zoom. Olha só, falando nisso, a gente fazendo o nosso próprio zoom também vai fazer o nosso próprio intervalo, porque na volta a gente vai falar dele! Liga da Justiça. Eu sei que você tá ansioso pra esse clubinho, pra essa discussão, então não sai daí que a gente já volta.